Olá, mais um episódio jurídico da série Davi e Golias, e nesse episódio nós tratamos das teorias acerca do concurso de pessoas. No que diz respeito à quantidade de pessoas necessárias para praticar um crime, nós podemos classificar os crimes em unissubjetivos e plurissubjetivos. Os crimes unissubjetivos são aqueles que podem ser praticados por um só agente, enquanto os plurissubjetivos exigem um número mínimo de agentes para sua configuração, a exemplo da associação criminosa, do 288 do Código Penal, associação genocídio, do artigo 2º da Lei 2889 de 56, associação para o tráfico, do artigo 35 da Lei 11.343/06, a organização criminosa, do artigo 1º da Lei 12.850 de 2013, ou seja, aqueles em que o tipo penal revela um número mínimo para a sua configuração. Temos aí o chamado crime coletivo, ou crime de concurso necessário. Quando mais de um agente pratica um crime unissubjetivo, dissemos que aí estamos diante de um concurso eventual de agentes, concurso eventual de pessoas. O artigo 29 do Código Penal diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide as penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. Então, no que diz respeito às teorias que tratam da punibilidade do concurso de pessoas, nós podemos encontrar a teoria unitária, a teoria dualista e a teoria pluralista. A teoria unitária, monista e igualitária diz que todos aqueles que concorrem para o crime respondem pelo mesmo crime e na medida de sua culpabilidade, mas todos concorrem para o mesmo crime. A teoria dualista faz a separação entre autores e partícipes. Então nós vamos ter crimes praticados por autores e por partícipes, crimes diferentes. Já a teoria pluralista diz que todos os que colaboram para um crime são autores de crimes distintos. Quando o Código Penal diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide as penas a ele cominadas, fica clara a opção legislativa pela teoria monista ou unitária. Agora, essa teoria encontra algumas exceções. A primeira exceção apontada pela doutrina está na própria parte geral do Código Penal, no parágrafo 2º do artigo 29, que trata da cooperação dolosamente distinta. O sujeito que quis participar de um crime menos grave responde por ele. Parte da doutrina considera que aí não há exceção alguma, porque se diz que ele quis participar de um crime menos grave, é porque não existe o chamado liame subjetivo, que permeia o concurso eventual de agentes. Agora, na parte especial, nós encontramos aí sim muitas exceções à teoria monista unitária. Podemos citar, por exemplo, o caso do aborto. A mulher que consente com o aborto responde pelo artigo 124 do Código Penal. E o que promove o aborto, no artigo 126. Podemos pensar também nas corrupções, na corrupção ativa e passiva. Aquele que oferece responde pelo artigo 333 do Código Penal. E aquele que recebe, sendo funcionário público para fazer ou deixar de fazer, responde pelo artigo 317 do Código Penal. Podemos pensar também no crime de bigamia, 235 caput, 235 parágrafo 1º. Aquele que casa, já sendo casado, pratica o crime do artigo 235 caput. Aquele que casa com um casado sabendo que ele é casado, responde pelo 235 parágrafo 1º. Podemos pensar também no falso testemunho. Aquele que induz o outro a mentir em juízo, a calar ou a negar as hipóteses de falso testemunho, responde pelo 343. E aquele que pratica a conduta responde pelo 342. Ingresso de celulares nos presídios. Aquele diretor da unidade prisional ou um agente lá do sistema prisional que consente com a entrada de celular no presídio responde pelo 319A. A pessoa que introduz o telefone celular no presídio pelo 349A. Aquele sujeito que pratica descaminho ou contrabando responde pelos artigos 334 e 334A. O que favorece esse descaminho ou contrabando pelo 318 do Código Penal. Mas também encontramos exceções em legislações especiais.
Lá, por exemplo, no tráfico ilícito de drogas, tem o sujeito que financia ou custeia o tráfico ilícito de drogas respondendo pelo artigo 36, aliás, com a maior pena da lei de drogas, 8 a 20 anos. E o sujeito que pratica o tráfico ilícito de drogas pelo 33. Aquele sujeito que presta informações à organização, à associação para tráfico, responde pelo 37, é o colaborador do tráfico, enquanto o traficante responde pelo 33. Então, embora o Código Penal tenha adotado a teoria monista ou unitária, encontramos, espalhado pelo próprio Código Penal, em legislação especial, muitas exceções, rompimento dessa teoria monista ou unitária. Essas foram as teorias que tratam da punibilidade do concurso eventual de agentes. 3 teorias: monista unitária, todos respondem pelo mesmo crime; dualista, há crime autônomo para autor, crime autônomo para partícipe; e teoria pluralista, que diz que todos concorrem para o crime, são autores de crimes autônomos. O Código Penal adota teoria unitária ou monista com várias exceções. Se você gostou desse episódio, quer ouvir outros episódios, assine meu canal no YouTube e também pode consumir em podcast. Um grande abraço, até o próximo episódio.